Irmãos, ontem nós estudamos sobre a importância da adoração. E nós vimos que a adoração é tão importante que ela se tornou o objetivo de Deus ao amar um povo, ao resolver salvar uma igreja para entregá-la a Cristo. Deus resolveu salvar essa igreja para que essa igreja fosse adoradora de Cristo. Essa foi a razão principal pela qual Deus enviou seu Filho a esse mundo. E ele veio, nasceu, viveu sem pecado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi glorificado no céu e está nos aguardando para o quê? Para uma eternidade de adoração. Vimos que a atividade mais importante da igreja é a adoração. Tudo começa quando o povo de Deus está reunido para adorá-lo. A igreja começa aqui. E disso aqui acontecem as outras coisas: missões, evangelização, obras de caridade, enfim, tudo mais. Vimos também que Cristo, quando conversou com a mulher samaritana em João capítulo 4, ele com uma frase, ele colocou por terra todo o processo do culto do Velho Testamento, todo aquele simbolismo, os sacrifícios, o templo, as roupas, e ele disse: mulher, a hora vem, e já chegou, é agora, em que vocês não vão adorar o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas vocês vão adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Com essa colocação, Jesus faz a divisão entre a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento, embora seja a mesma igreja. Então, nós vimos uma introdução sobre esse assunto ontem. Vimos que a adoração começa com Deus, não é? E que o Senhor Deus olha as nossas intenções quando a gente vem para a adoração. Aliás, não só quando a gente vem, mas durante toda a semana. O Senhor está acompanhando tudo que a gente pensa, o que a gente sente. Lá no fundo da nossa mente, o Senhor Deus, vocês sabem, Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Aliás, Ele não pode deixar de saber, né? Então, não é que o Senhor Deus pensa assim: ah, deixa eu entrar na mente da Selma, da minha filha Selma, da minha serva Selma. Deixa agora eu entrar na mentezinha dela para eu ver o que ela anda pensando. Não. Deus, naturalmente, Ele sabe. Ele não precisa fazer um esforço ou pensar naquilo para que aquilo aconteça. O Senhor Deus em si mesmo, Ele sabe tudo o que acontece no universo, o pensamento de todas as pessoas, a intenção, a vontade das pessoas. O Senhor Deus conhece o movimento de todos os astros. O Senhor Deus conhece a atividade de cada célula do nosso corpo. O Senhor Deus conhece cada pingo de chuva, cada cabelo que existe nas nossas cabeças. E quando você vai bater a coberta da sua cama, que o sol está entrando pela janela, aí você bate a coberta. Quando você olha naquele fecho de luz do sol, o que você vê ali? Vários pelinhos, né? Você olha assim e aí você fica encantado, porque você sabe que aqueles pelinhos, eles estão sempre ali. Mas você só conseguiu ver porque o sol está batendo. Um negócio tão insignificante, pelinho de coberta da gente dormir. Pois saiba que a órbita de cada um desses pelinhos é determinada pelo Senhor Deus. Esses pelinhos, eles não estão se dispersando no seu quarto ao bel prazer deles, mas é a vontade de Deus que dirige tudo isso
Porque não existe nada no universo que seja desconhecido para o Senhor Deus. E nada no universo existe por si mesmo. As leis que Deus criou no universo, elas são sustentadas pelo próprio Deus. Elas não têm vida própria. Se Deus retirar o sustento que Ele dá, por exemplo, para a rotação do sistema solar, o sistema solar entra em complexo, em colapso. O sistema solar, os planetas vão começar a bater uns nos outros, ou a despencar pelo universo. Por quê? Porque Deus criou sim a lei que rege o movimento dos planetas, mas essa lei só vive, só existe dentro da vontade de Deus. Então, tal é o controle do Senhor Deus sobre tudo e sobre todos. Agora, se a adoração a Deus é tão importante para Ele como é, e se Ele resolveu amar uma parte da raça caída de Adão e presentear a Cristo com uma parte dessas pessoas, fazendo delas uma igreja para que por toda a eternidade adorassem a Cristo, significa que a adoração é muito importante para Deus, de maneira que Ele sonda os corações. E Ele só aceita a adoração que é de todo o coração, que é sincera. Aquela adoração que é fruto de rotina, de uma questão da sua história de vida, que seu pai era, sua mãe era, sua avó era, então você também é. Ou se você apenas não quer levar uma bronca depois do pastor, porque você faltou no domingo na igreja, ou sei lá por que motivo for, nada disso serve para o Senhor Deus. Mas o que o Senhor Deus aceita é um coração ardente. Você pode até não ter nada a trazer para a presença dEle, mas traga o nada que você é então. Faça como o publicano, que ficou lá no fim, batendo no seu peito, dizendo: tenha misericórdia, porque eu sou uma fraude. Eu sou um fracasso. E só a tua misericórdia para eu permanecer de pé. Aí Jesus disse: sabe esse homem que não trouxe nada a não ser o seu ser fracassado em pecado? Pois é, ele foi para casa perdoado. Porque demonstrou um arrependimento, uma sinceridade que Deus aceitou. E muito bem, e agora de manhã nós vamos falar sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Só que a gente vai, para fins didáticos, a gente vai começar com a adoração em verdade. E à noite, se Deus quiser, nós vamos falar sobre adoração em espírito. Então, a adoração em verdade, ela é de acordo com as Escrituras. Essa é que a adoração é verdade. Adoração é verdade. Adoração em verdade é aquela adoração que é feita segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus deixou escrito, a maneira como Ele deseja ser adorado. Porque a adoração a Deus não ficou largada ao léu para que a gente ficasse passeando pela Bíblia e descobríssemos o que será que Deus gosta, como Deus gosta de ser adorado. Não, o Senhor deixou muito claro nas Escrituras tudo isso. Então, Cristo disse para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Jesus insiste na adoração de um modo correto. Porque não adianta alguém adorar a Deus se não conhece a Deus. Jesus falou para a samaritana: vós adorais o que não conheceis. Ou seja, é inútil. É inútil. Adorar em verdade é adorar segundo a revelação bíblica. Adoração legítima é aquela que o próprio Deus estabeleceu. Então a gente tem que estar sempre conferindo
o que a gente pensa que é adoração verdadeira a Deus, a gente tem que estar conferindo com a palavra. Paulo disse a respeito dos judeus: eu tenho tanta pena do meu povo, como eu sofro por causa dos judeus, porque eu sei que eles são zelosos, mas eles não têm o quê? Entendimento. São zelosos, mas sem entendimento. São zelosos de ficar naquela religião que já acabou. Então, de nada adiantava para os judeus continuarem indo ao templo, fazendo sacrifício, toda aquela coisa, o sacerdote, porque eles estavam adorando de maneira errada, não era mais assim. Cristo já tinha tornado obsoleto todo esse sistema simbólico de adoração. Então Paulo fala do seu povo: eles são zelosos, mas não têm entendimento, são ignorantes. Então agora nós vamos ler algumas passagens mostrando tipos de adoração que Deus não aceita, para vocês verem que não é, que qualquer coisa não serve. E se você disser: olha, eu estou fazendo de coração, e daí? Você tem que estar fazendo de acordo com a verdade. Não basta só você fazer de todo o coração. Então, em Gênesis 4:3, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, que se levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e o matou. Dois irmãos, logo no começo, vão oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Deus aceita um e não aceita o outro. Por que será, hein? Porque o sacrifício de Abel, de Caim, não foi uma adoração em verdade. Caim não aceitou que ele era um homem caído e que precisava de expiação e de redenção. Por isso, ele levou um belo sacrifício de frutas e flores. Possivelmente o altar de Caim, possivelmente não, com certeza, o altar de Caim era belíssimo. Não é? Ainda mais se apareceu alguma mulher lá para ajeitar as coisas como as mulheres sempre fazem. Aí flores, aí frutas aqui, amarelas, aqui as vermelhas, aqui as verdes. Imagine aquele altar cheio de flores e frutos. Altar bonito, colorido. E o altar de Abel? Umas pedras lá, umas madeiras e um cordeiro sangrando. Não era bonito. Mas Deus aceitou o cordeiro sangrando e não aceitou a mesa bonita. Por que será, hein? Será que Caim não sabia que ele deveria fazer sacrifícios expiatórios, sangrentos? Então, isso aqui é Deus indicando como ele deseja ser adorado. Ele deseja ser adorado em verdade. O segundo mandamento, que está em Êxodo 20, capítulo 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura,
nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Deus tem determinado como ele deve ser adorado. E aqui no 2º mandamento ele já deixa claro, olha, não pensem em me adorar através de imagens. Mas nem sonhem com uma aberração dessas. Em terceiro, vocês conhecem a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão? Que história triste. Lá em Levítico capítulo 10. Eles eram sacerdotes, os filhos de Arão. Na primeira vez que eles foram oficiar no templo, Arão era irmão de Moisés. Nadab e Abiú eram os mais velhos de Arão. Ordenados sacerdotes. Tudo certinho, tudo bonitinho. Tudo. Estavam com as roupas certinhas, estavam fazendo os ritos certinhos. Mas eles foram fulminados na presença do Senhor Deus. Imagine uma coisa dessa. Imagine o coração de Arão, pai, e mesmo de Moisés, tio. Imagine o que toda a congregação sentiu. Os nossos jovens sacerdotes, na primeira vez que eles vão oficiar, foram fulminados pelo Senhor Deus. Levítico 10:2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Fogo estranho que Deus não ordenou. Um pequeno detalhe na adoração de Nadab e Abiú. Havia o fogo do altar ali onde eles deveriam acender o incensário. Eu não sei onde Nadab e Abiú arrumaram o fogo que eles trouxeram, mas não foi assim que o Senhor Deus tinha ordenado. Não foi assim que o Senhor Deus tinha ordenado. Eles trouxeram fogo de algum lugar, mas o fogo estava lá e eles deveriam acender os incensários ali no fogo do santuário. Mas eles vieram com outro fogo, achando, fogo é fogo, né? Porque realmente fogo é fogo em qualquer lugar. Um pequeno detalhe, só que não foi assim que Deus tinha ordenado. E o que aconteceu? Morreram. Morreram. Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem para mim. Vamos agora lá para o rei Saul. Outro jovem, belo de porte, belo de fisionomia, que se destacava entre todo Israel por causa do seu tamanho e do seu porte. Ele havia sido ordenado rei, e Deus mandou que ele fizesse uma determinada guerra ali com os amalequitas, e a ordem de Deus para Samuel foi: mate tudo. Então mate tudo, é homem, mulher, criança e animais. Não deixe nada com vida. Essa era a ordem do Senhor Deus. É daí, meus irmãos, que vem depois aquele versículo: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque Deus seria mais glorificado se Saul
tivesse obedecido o que Deus mandou, do que a enrolação que Saul fez aqui, que agora a gente vai ver qual foi. Ele fez uma adoração não autorizada. Uma adoração não autorizada. Então nós devemos adorar a Deus de acordo com aquilo que está nas Escrituras, que está mandado pelo Senhor Deus, para que Ele seja adorado. Porque se a gente quiser inventar, a gente vai se dar muito mal. E olha, Paulo falou sobre a igreja de Coríntios, falando, olha, vocês estão desobedecendo a palavra, vocês estão em pecado, vocês estão vindo para a Santa Ceia, e vocês vêm aqui achando que vocês não têm casa onde comer? Para que vocês vêm aqui encher a barriga na ceia do Senhor, e aí quem chega depois não tem com que participar, porque vocês comeram tudo? É por isso que há muitos de vós, fracos, doentes, e não poucos que dormem. Não poucos que dormem significa, e não poucos de vocês já morreram, porque Deus matou mesmo. E por que matou? Porque estavam vindo adorar de maneira irresponsável, pecaminosa, relaxada, achando que isso aqui é a casa da sogra. Aí Paulo diz, tomem cuidado, examine-se cada um a si mesmo, porque o Senhor Deus é Deus zeloso. Mas o que Samuel fez? O que Saul fez? Em 1 de Samuel 15, 22, diz assim, veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executarei as palavras do Senhor. Aliás, executei as palavras do Senhor. Olha aqui, Saul começa, né? Saul começa falando para Samuel, quando Samuel aparece. Bendito sejas tu do Senhor. Olha que cumprimento bonito, né? Já pensou? Foi mais ou menos como o pastor Alaná me cumprimentou, né? Ah, Deus te abençoe. Deus te abençoe, me abraçou. Ah, Deus te abençoe. Foi assim. Um cumprimento honroso, piedoso. Bendito és tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Olha, Saul já estava com a pontinha de culpa, né, no coração. Porque ele disse, executei as palavras do Senhor. Verso 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este que nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? E agora? Saul, você disse que executou tudo que Deus mandou, mas o que é isso que eu estou ouvindo? Vaca, carneiro, mugindo, o que é isso? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram. Os trouxeram, né? Como se não fosse ele que mandasse em tudo ali. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Invenção de adoração. Ah, não, o povo trouxe para sacrificar ao Senhor. E quem diz que Deus precisa? E quem diz que toda vez que você encontrar boi e ovelha dando sopa por aí, você tem que pegar e trazer para sacrificar ao Senhor? Você está vendo? Inventando maneiras de adorar ao Senhor que Deus não estabeleceu. Verso 16. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me diz essa noite. Respondeu-lhe Saul, fala, prosseguiu Samuel. Porventura,
sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Em outras palavras, Saul, você era um Zé Ninguém. Você era um coitado. E Deus escolheu você e fez rei de Israel. Verso 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me ouviu, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Desculpas atrás de desculpas, invenções atrás de invenções. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, ou seja, obedecer às coisas que Deus fala, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que triste, né? Você sabe, o profeta Samuel chorou com a destituição de Saul. Foi um negócio lá, o primeiro rei de Israel. Tinha acabado de ser ordenado rei, coroado rei. Coisa triste, né? E o que deu? Por que toda essa desgraça? Porque não seguiu a palavra do Senhor e quis inventar uma adoração que o Senhor não pediu. Meus irmãos, nós devemos adorar a Deus somente com aquilo que Ele ordenou nas suas palavras. E nós vamos agora ver algumas coisas simples que estão na palavra de Deus de maneira abundante, nos dizendo o que é então que Deus ordena para que a gente faça no culto de adoração. Como Deus deseja ser adorado. Então vamos ver aqui vários textos, eu vou anunciando e lendo aqui. Então o primeiro deles, Atos 2:42, que é o relato da adoração geral que acontecia na igreja primitiva. Veja isso, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Que coisa simples esse culto. Eu venho falando no Facebook, né, nos lugares que eu escrevo. Irmãos, vamos voltar a fazer cultos simples ao Senhor Deus. Cultos simples. O que a igreja primitiva fazia? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. É a primeira coisa. Que foi um pouco do que eu disse ontem,
que o nosso relacionamento com Deus, que o nosso crescimento espiritual, ele acontece através do ensino, através da racionalidade, de você entender os ensinamentos que estão aqui na Bíblia. A gente não cresce espiritualmente de maneira mística. Não é assim, a gente passa dias e dias orando ali, jejuando, e aí vai acontecer alguma coisa e a gente vai sair dali totalmente santificado. Não é. A santificação é um processo longo, que vai durar a nossa vida cristã inteirinha. E não vai se completar aqui nesse mundo, mas só quando a gente morrer. É assim. Você se converte. Aí abre o download. Vou tentar explicar aqui para as irmãzinhas de mais idade. E agora, como é que eu vou explicar isso? Mas irmãs, agora eu me enrasquei, né? É um arquivo que vai ser completado no computador, né? E aí tem uma faixa que vai indicando a altura que esse arquivo está para ele ser completado. Chegar daqui a aqui. É isso. É a completação de um arquivo. Muito bem. Agora, para os que são acostumados, a nossa conversão ocorre no momento em que a gente se converte, começa o download da nossa santificação. E aí vai, né? 2%, 5%, 10%. O que acontece com o crente é assim: não importa aonde esteja, se há 20%, se há 60%, não importa onde esteja o nível de download da sua santificação. Quando você morre, ele faz assim, né? Ele preenche rapidinho, totalmente. Porque aí a gente deixa esse corpo e chega na presença do Senhor purinho, limpos, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Porque na verdade nós fomos santificados com o sacrifício de Cristo. Nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Ele, ressuscitamos com Ele e estamos assentados nos lugares celestiais com Ele. Ou seja, nós já estamos perfeitos em Cristo. Agora, Ele nos deixou aqui nesse mundo, resta ainda pecado na nossa carne e a gente vai ter essa batalha, né? De separar o bem do mal, de ir crescendo espiritualmente, de ir conquistando aquilo que Jesus já conquistou para nós. Então, se a gente tem que lutar com pecados, a gente vai lutar com pecados que Cristo já conquistou. E aí o Espírito Santo coloca uma espada na nossa mão e diz assim: vá matar esses pecados, porque eu já os matei. Mas eu quero que você também tenha o gostinho de como é maravilhoso você sair matando os pecados na sua vida e se santificando cada vez mais para mim. E é isso que é a vida cristã. Só que agora eu não sei a ligação do que eu estava falando antes para falar tudo isso agora. Ou seja, eu estou perdido. Mas como eu tenho o meu esboço aqui, eu vou voltar para ele. Ah, sim, agora eu lembrei. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, muito ensino do que Jesus tinha dito, dos ensinamentos também do Velho Testamento. Na comunhão, que é aquela parte do amor que cumpre a tão importante missão na igreja, sobre o amor. E no partir do pão. Esse partir do pão pode ser duas coisas. Pode ser na hora da ceia e pode ser também um partir do pão comunitário, de famílias juntas, de repartir as refeições, não é? Mas vamos colocar então como os sacramentos, que é para ficar só no que diz respeito à igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos e no partir do pão. Olha que coisa simples. Simples. E aí como é que eles cresciam? Se eles tinham um culto assim, tão simples, um culto que não tinha atrativo nenhum. Meu Deus, eles estavam ali vivendo
depois dos grandes filósofos gregos e dos grandes oradores e juristas romanos. Já havia muito glamour na época de Cristo, não é? Mesmo os cultos pagãos que aconteciam eram cheios de glamour, de espetáculo, de apresentações grandiosas. E aí você encontra um grupinho quase de mendigos ali, ouvindo alguém ensinar, tendo comunhão, orando uns pelos outros, se amando uns aos outros e participando da ceia. Só. Talvez tivesse alguma canção aqui e ali, né? Um dos salmos do Velho Testamento, não sei. Coisa mais simples do mundo. E o que acontece? E como é que essa igreja crescia? Dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Lembra-se que eu falei para vocês que existe um meio de evangelização, que na verdade ele sempre existiu e ele é o mais poderoso de todos? É quando o crente é aquilo que ele realmente é em Cristo. Quando ele vive aquilo que ele é em Cristo. Quando ele começa a assumir aquele homem, novo homem, que Cristo fez dele. Aí uma pessoa assim vai causar um estrago no meio da sociedade, porque ele não passará despercebido. E é assim, quando a gente obedece a palavra do Senhor e adora o Senhor de acordo com a sua palavra, não se preocupe, meu irmão. Mas assim o culto vai ficar meio sem graça, não é? Não, vamos agitar aqui, vamos colocar umas luzes coloridas, vamos fazer o pessoal dar uma pulada aqui, vamos tirar o pé do chão. Esse é o bordão dos músicos gospel, né? Vamos tirar o pé do chão. Não. Deus não ordenou. E obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente é uma sociedade muito puladora, muito voltada para os sentimentos, para as sensações, para as agitações. E nós não conseguimos ficar 5 minutos em oração silenciosa num culto aqui na igreja. Olha, eu observo isso nas igrejas. Quando dá 15 segundos que o pastor anunciou, vamos ficar em oração silenciosa, aí já começa a pessoa a mexer, querer levantar. Eu exagerei nos 5 minutos. Eu exagerei. Nós não conseguimos ficar 1 minuto em oração silenciosa aqui no culto. Porque somos uma geração agitada demais, inquieta, ativista, muito ativista, muito. Sendo que a vida com Deus, ela é uma vida de muita meditação, de muita quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Então, quais são as ordens na palavra de Deus a respeito das coisas que tem que ter no culto, que agrada a Deus? Então, vamos começar com a oração. 1 Coríntios 14:14. Veja, eu vou passar agora, eu vou ler um versículo só de cada item, mas eu vou passar para você. 1 Coríntios 11, 2-16. 1 Coríntios 14, 14-17, que é o que a gente vai ler agora. E 2 Timóteo 2, 1-3. 1 Coríntios 14, 14-17. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente está infrutífera. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, orar em línguas é muito legal. Só que eu não compreendo quando eu oro em línguas. É muito abençoador para mim, para o meu coração.
é um testemunho para mim, é uma bênção. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Você está entendendo por que que... Por exemplo, não adianta o grupo de louvor vir aqui e cantar uma música em inglês. Isso não vai ajudar em nada. Eles que estão sabendo a tradução da música podem ficar emocionados, serem abençoados, mas a gente, com exceção aí de, sei lá, meia dúzia de pessoas. Continuando. Que farei, pois? 1 Coríntios 4, 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. É isso que eu venho insistindo desde ontem. O nosso culto a Deus, ele é inteligente, ele é racional. Os pássaros cantam melhores que a gente. E eles louvam a Deus com seus cantos. Mas eles não podem fazer isso de maneira racional. Só o ser humano pode. E muito bem, aí tem as outras passagens que eu disse para vocês. Vamos ver agora os cânticos, os versículos que eu tenho sobre a música, né? Hino de adoração a Deus. É 1 Coríntios 14, 26 e 27, Colossenses 3, 16 e Efésios 5, 19. Veja bem, cada um desses itens aqui, desses elementos de culto, tem muito mais versículos do que eu estou passando para vocês. Mas vamos ler sobre a música na igreja. Vamos ler Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Como, hein? Espera aí. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ah, tá. Quer dizer que no meu coração deve habitar a palavra de Cristo. Tá. E essa habitação deve ser rica, deve ser completa, deve ser uma coisa que derrama, né? Farta, uma farta habitação da palavra de Cristo em mim. Beleza. Continuando. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Ah, tá. Então também tem que haver instrução e aconselhamento com sabedoria. Isso também tem que estar dentro de mim, não é? Beleza. Mas como, hein? E olha a resposta. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E que maravilha isso, hein? Você está vendo qual é o papel da música na igreja? O papel da música é ensinar a palavra de Cristo, para que ela habite ricamente nos nossos corações. A função da música na igreja é instruir, é aconselhar, é fazer a pessoa crescer espiritualmente, é fazer a pessoa conhecer quem é Deus, os atributos de Deus, quem é esse Deus maravilhoso, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Trindade. Olha, irmãos, a Trindade é um tema tão maravilhoso. Se eu pudesse falar sobre isso para os irmãos, eu ficaria tão contente para mostrar para vocês o movimento que Deus Pai, Filho e Espírito Santo fizeram antes dos tempos eternos em favor da sua igreja. É doutrina, é coisa maravilhosa, é precioso, sabe? Mas não é esse o meu tema. Mas você deve aprender como crescer em adoração a cada uma das pessoas da Trindade. Como você amar mais e adorar melhor o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem. Então a música tem essa... A música não é... A função primeira dela não é despertar sentimentos, não é fazer a pessoa dançar, não é a pessoa se sentir bem. Aliás, esse conceito, né, de... Sabe quando as pessoas falam... acaba o culto, ela fala...
que culto, foi um culto gostoso. Culto gostoso? Olha, não é a melhor expressão que a gente deveria ter para falar de um culto, não. Mas hoje em dia a maioria dos cultos que acontecem são exatamente assim. São cultos para agradar as pessoas, para fazê-las sentirem-se bem, para fazer com que elas se sintam leve, para que pelo menos no tempo que ela passar aqui na igreja, ela se desfaça de um monte de ansiedade, de sentimento de culpa. Aí depois ela fala: foi um culto leve, eu me senti leve, foi uma delícia de culto. Mas a gente deveria sair dos cultos quebrantados, preocupados. Claro, com alegria sim também, claro. Porque o evangelho não significa que a gente deva ser sombrios, né, e não ter alegria nunca. Pelo contrário, Paulo fala: alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas a gente deveria, o confronto com a palavra, no momento de adoração, deveria fazer a gente ficar pensativos, no mínimo pensativos. Porque a palavra, ela é uma espada, ela fere, ela nos desmascara, ela mostra a verdade sobre nós, e ela mostra também a glória de Cristo. Essas duas coisas não costumam fazer com que a pessoa fique muito leve, não. É melhor sair de um culto com lágrimas nos olhos ou batendo no peito, do que sair e dizer: como eu fiquei leve. Foi tão gostoso o culto. Uma palavra tão boa. Não. A palavra de Deus é a espada. E essa espada tem que ser usada para fazer de nós, a cada culto, mais parecidos com Cristo. Então, pecados terão que ser acusados, terão que ser trazidos à frente, terão que ser desmascarados, para a gente parar com isso e nos santificar mais a Deus. E a glória de Cristo também deverá ser apresentada, para que a gente veja quem é o Senhor a que a gente serve. E aí todas as desculpas sejam colocadas por terra. Bem, parece que já deu aqui o meu horário, não é? 11 horas? Não, vou mais duas palavrinhas rápidas. Oferta. 1 Coríntios 16, 1 e 2. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, não, mas isso aqui é o Colossenses, né? Quanto à coleta para os santos, 1 Coríntios 16, verso 1, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Muito bem. Mas aí a questão da pregação e da ceia, realmente eu vou deixar para a noite, para falar sobre isso. Mas então, é isso, sabe, meus irmãos? Eu sei que eu não estou falando, não teve uma novidade no que eu falei essa manhã. Não teve nada que vocês já não tivessem cansados de saber, né? E eu me alegro com isso, porque significa que eu não falei nenhuma besteira, mas eu me ative à palavra de Deus. Porque, na verdade, não é questão da gente ouvir novidades, mas ouvir as velhas verdades. E saber que a gente está tendo a oportunidade, mais uma vez, de Deus mostrar: olha, você precisa tratar com essa verdade da palavra. E a adoração a Deus é uma dessas verdades. A gente tem que tratar desse assunto, a começar com cada um de nós, onde quer que estejamos, até que a nossa igreja, a gente comece a perceber a mudança, a gente comece a perceber a mudança
que as pessoas estão mudando o seu jeito de adorar. Estão mais quietas nos bancos. Não tem pessoas levantando 3 vezes num culto para ir ao banheiro. Você começa a ver que os jovens e adolescentes não estão com o celular na mão, online, enquanto Deus está presente aqui, que é uma abominação, inclusive. Você começa a perceber que as pessoas não estão mais cochichando, né, na hora do culto. E também não estão saindo 4, 5 vezes para beber água lá fora. Você nota as pessoas mais quebrantadas, prestando mais atenção em tudo que acontece aqui. Você vê as cabecinhas atentas. Sabe? O ambiente vai ficando espiritualizado. Vai ficando como aquela ilustração que eu dei ontem. Um poder santo começa a habitar os nossos cultos. Quando a gente se colocar diante de Deus de todo o coração como adoradores reverentes, que só tem um propósito: obedecer a Deus. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Não é o que eu quero, não é. Eu não tenho que querer me sentir bem no culto. Eu não tenho que ser um crítico do culto, dizendo: eu não gosto dessa música, eu não gosto. Não, o pastor hoje não está com nada. Não gosto disso, e não sei o quê. Aí você, parece, meu irmão, que você é um cliente de um banco, sabe? Aí você chega aqui para dizer como você quer que o banco use da fidelidade master com você. Não, nós somos servos, e nada mais do que servos. E o que a gente deve fazer é chegar aqui e perguntar: pastor, em que eu posso servir? É isso que cada um de nós tem que fazer, a começar dos músicos. Porque ninguém mais é servo numa comunidade cristã do que o músico e o pastor. Nós somos servos dos irmãos, não somos... Porque recebemos um dom de tocar ou de cantar, não somos melhor do que ninguém. Mas temos que usar o nosso dom para o serviço da igreja, para a glória de Cristo. Como eu desejo que isso aconteça ou comece a acontecer aqui entre nós e também nas nossas outras igrejas, por esse Brasil afora. Como eu anseio por um avivamento genuíno que venha direto do trono de Deus para restaurar a igreja brasileira. Como eu desejo ver essa igreja diferente. A igreja bíblica, apegada à palavra de Deus. Jovens conscientes de que são alvos do maior privilégio que qualquer ser humano pode ter na face da terra, que é ser um crente, que é ser um amado de Jesus Cristo. Uma igreja assim ninguém segura, sabe? Então, vamos orar agora. Pai de amor, faça essa obra no nosso meio, pois nós somos tão fracos, que mesmo ouvindo tão claramente a tua mensagem, nós poderemos nos acomodar e deixar passar isso. Deixar passar. Talvez alguns aqui tenham sido tocados pela tua palavra, mas eles podem chegar hoje em casa, começar a assistir televisão, à noite eles já não lembram mais de nada. E tudo vai passando, como sempre acontece. Mas não deixa que seja assim. Vem com teu Espírito e grava com fogo as verdades da tua palavra nos nossos corações. Para que a gente seja esses adoradores que o Senhor deseja que nós somos. Porque o Senhor busca adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Já nos salvaste da loucura. Já nos tiraste do nosso pecado. Agora completa a obra, fazendo de nós adoradores sinceros. Para que o teu nome em tudo seja glorificado, Senhor, porque nós não temos outra coisa para fazer nesse mundo, a não ser ficar glorificando o teu nome. E ao fazermos isso, seremos inundados, como realmente somos, da mais perfeita felicidade, realização, plenitude.
começaremos a beber agora e entender o que é aquela vida eterna que Cristo veio nos dar. Porque Cristo disse que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, Pai, como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E essas coisas a gente faz assim, estudando a palavra, obedecendo, estudando como igreja a doutrina dos apóstolos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessa igreja e de todas as igrejas, as tuas igrejas. Nós estamos tão fracos, tão misturados com as coisas do mundo, tão sem identidade. Perdoa-nos e venha por tua misericórdia nos transformar, em nome de Jesus. Amém.